Salve, camaradas, tudo bem? O tema do vídeo de hoje do canal é: avança a agenda da extrema-direita, anistia para golpistas e parlamentarismo. Antes de começar propriamente o tema do vídeo do canal, quero muito agradecer a você que ajuda a manter e melhorar nosso canal a partir do Apoia-se. Seu apoio é fundamental para a gente continuar o nosso trabalho. Se preferir o Pix, está aparecendo aqui como QR Code na tela do vídeo. Camaradas, note, é com extrema preocupação que a gente está acompanhando esse começo de 2025, né? Acompanhando e intervindo politicamente, né? Presta atenção, o que é que está acontecendo? O governo Lula, ele entrou numa defensiva que parece que não tem condição nenhuma de sair, porque não há nenhum diagnóstico, nenhuma proposta, nenhum horizonte para passar uma ofensiva política. Quem acompanha aqui o canal sabe que a gente fala há muito tempo. Em política, pautar o debate é metade do caminho para vencer a disputa. Veja, quando a gente está falando de uma disputa de ideias, quando a gente está falando de uma disputa de quem conquista, usando o termo clássico do movimento estudantil, corações e mentes, quem pauta o debate está meio caminho de ganhar o debate. Perfeito? Então, eu falei muito isso, por exemplo, no vídeo. O problema é a comunicação. Bota aí na tela, Maxwell. Eu destrincho isso em detalhes, falando inclusive do ponto de vista de pautar o debate, de uma perspectiva de formulação teórica, de história do país, de marcos, né, de estética e de imagem do que é o país, do que deve ser o futuro, do que é o horizonte do povo trabalhador de maneira mais ampla, para além das pautas do imediato. Eu acho que vale a pena reforçar esse debate com mais um argumento, né? Quando Hugo Chávez é eleito presidente da Venezuela e começa a construção do que ele vai chamar de Revolução Bolivariana, a partir do momento que Hugo Chávez coloca no centro do debate essa ideia de bolivarianismo, de Revolução Bolivariana, bolivarianismo, Revolução Bolivariana, todo mundo que foi pautado por esse debate, e o debate era contra ou a favor o bolivarianismo, meu irmão, Hugo Chávez já estava ganhando, né? Porque veja, perceba que é o sujeito político que está definindo os termos do debate da oposição. É isso, a oposição ela quer ser anti-bolivariana. Claro que esse movimento de ser anti, ele pode ganhar força ao ponto de ser vitorioso, mas enquanto está numa perspectiva de que é um anti que não tem possibilidade de ser hegemônico, você já ganhou o debate, né? Então, assim, quem pauta o debate, quem cria uma ideia-força, né? Como eu gosto de chamar, quem fundamenta sua política num projeto que tem todo um imaginário simbólico, que tem fundamentação teórica, que tem uma história, que tem um conjunto de pautas, tem um conjunto de bandeiras, e coloca a oposição na perspectiva de anti-bolivariana, anti-Hugo Chávez, anti-chavismo, você já perdeu. Você não percebeu ainda, mas você já perdeu, perfeito? Porque você não tem capacidade de apresentar um projeto alternativo que tente mudar os termos do debate. A não ser, claro, que esse projeto que você é anti, ele esteja próximo de entrar numa crise, aí você lidera a oposição para ele, beleza. Mas fora situações como essa, bicho, ganha política quem pauta o debate, grosso modo, né? E o governo Lula, ele hoje não tem agenda política para pautar o debate. Vamos lá, gente. Isso aqui, desculpa, você gosta ou não do Lula, mas você tem que reconhecer que o governo não tem agenda e a principal responsabilidade disso é do próprio governo Lula. É do PT, é do Lula, é dos intelectuais do campo governista, é das organizações políticas que dão base de sustentação para o governo, é dos partidos aliados, como a majoritária do PSOL, e por aí vai. E reparem, quais eram as questões centrais que estavam ali colocadas, por exemplo, na campanha do Lula de 2022. Primeiro, tinha uma agenda meio que uma agenda anti, né? Anti as contrarreformas do Temer e do Bolsonaro. Isso foi deixado de lado, isso morreu. Então, assim, a revogação da reforma trabalhista e da reforma da Previdência não é assunto, isso não é mais tocado, acabou-se. A revogação do novo ensino médio também acabou, né? Teve uma reforma da contra-reforma do ensino médio que o governo, inclusive, não jogou peso nenhum para atuar nisso e responder à sua base. Então, essa agenda meio de reverter as privatizações da Petrobras, tomar de volta a Eletrobras, enfrentar contra a reforma trabalhista, enfrentar contra a reforma da Previdência, isso acabou, isso foi com Deus. Uma agenda em torno da questão democrática, né? A ideia do sem anistia, isso também foi com Deus, e aí
a entrevista do José Múcio, ministro do governo Lula, defendendo abertamente a anistia para golpista. Assim, e aí veja, gente, o querido camarada Gilberto Maringoni, ele chamou a atenção para um fato que é muito grave. Até agora, eu estou gravando esse vídeo dia 13, né? Nenhum ministro ou membro do governo foi desmentir categoricamente José Múcio. Então, se o ministro do governo diz, ó, minha posição é a favor da anistia, e ninguém do governo desmente, isso é, goste ou não, a posição oficial do governo, viu? Isso é a posição oficial do governo. Ah, Jones, que exagero. É exagero não. Sabe por quê? Em vários outros casos, justamente quando o ministro falou alguma coisa e o governo não gostou, o governo foi desmentir para deixar claro que essa não era a posição do governo. Vou dar dois exemplos, um mais distante e um mais próximo no tempo. Quando, no começo do governo Lula ainda, o ministro Carlos Lupe da Previdência Social falou em rever a reforma da Previdência, qual foi a reação imediata? Rui Costa, ministro da Casa Civil, foi à imprensa falar que não tinha nada disso, que isso não estava em pauta e que isso era uma besteira. Feito? Lembra disso? Bota aí na tela, Maxwell, uma matéria com a posição do Rui Costa. Recentemente, faz poucos dias, o ministro do Desenvolvimento Social, Wellington Dias, falou que estava em estudo o reajuste do Bolsa Família. Foi o que aconteceu? O Haddad foi lá, deu uma declaração dizendo que não tem reajuste nenhum do Bolsa Família sendo estudado ou planejado para esse ano. Então é isso. Isso é normal, gente. Se tem uma questão em polêmica, aí um ministro dá uma posição e o governo não se pronuncia desmentindo aquele ministro ou desautorizando aquele ministro, infelizmente a declaração daquele ministro é a posição do governo, até o momento que o governo desautorize aquele ministro ou então demita ele. Caso contrário, é a posição do governo, né? Então a questão de se anistia foi com Deus, a questão inclusive da própria transparência, a crítica ao bolsonarismo sobre os sigilos de 100 anos nos documentos e por aí vai. Assim, né, gente? O quanto isso se enfraqueceu com as práticas do governo. O governo Lula, ano passado, vamos lembrar, ele proibiu as comemorações, né? Atos para lembrar os 60 anos do golpe empresarial militar de 64, por aí vai indo. Do ponto de vista da questão ambiental, é uma tragédia, né? Uma tragédia de baixo orçamento, de corte de recursos. Veja, gente, eu vou até falar baixinho, viu? Que é para vocês não se assustarem. Ó, o orçamento para combate a incêndios desse ano, 2025, vai ser menor que 2024. Em 2024 a gente teve mais de 150 mil focos de incêndio, tá ligado? O presidente Lula acabou de atacar o IBAMA. Veja, eu não tô entrando na polêmica se tem que explorar ou não petróleo na foz do Rio Amazonas. Já, em outro vídeo eu vou debater isso. A questão é, o presidente Lula falou que o IBAMA tá com lenga-lenga e que o IBAMA parece que trabalha contra o governo. Ele atacou o órgão, sabe? Então, assim, questão ambiental tá indo com Deus, o agronegócio bombando com tudo. Ah, Jones, reduziu um pouquinho o desmatamento no bioma amazônico. Reduziu. Não nos outros biomas, vale dizer. E do ponto de vista do que seria supostamente a centralidade da questão ambiental, em governo Lula, tá muito aquém, né? Então, assim, e do ponto de vista da agenda, por assim dizer, econômica, o governo simplesmente, gente, não tá indo, né? Pelo contrário, o governo ele tá acossado com questões como o aumento do preço dos alimentos, uma situação bem difícil, está corroendo a popularidade do governo, e até elementos da agenda econômica que centralizaram a atenção nos últimos 2 anos, como o ataque retórico, o teatro, a simulação de luta entre o presidente Lula e o Campos Neto, acabou, né? E agora o Gabriel Galípolo é presidente do Banco Central e agora pode aumentar a taxa de juros mesmo e tem que esperar e tem que ter paciência, sabe? Então, assim, o governo está perdido, o governo está sem agenda, o governo está apanhando de todos os lados, e aí a extrema-direita está nadando de braçada e está avançando em 2 pautas. Está avançando na pauta da anistia e está avançando na pauta do golpe do parlamentarismo, sabe? A ideia do semipresidencialismo e por aí vai. E qual é o mais grave? Essas 2 agendas. Primeiro, são 2 agendas que partem com apoio significativo de membros da chamada Frente Ampla e da base de apoio político, comunicacional, midiático do próprio governo Lula. Gilmar Mendes defende o semiparlamentarismo ou semipresidencialismo. O Reinaldo Azevedo, que é um dos grandes ideólogos do petismo hoje, defende o semipresidencialismo. O Barroso defende, o Alexandre de Moraes defende, o Hugo Mota está defendendo agora.
Então a ideia de terminar de entregar o controle do orçamento público para o Congresso brasileiro, assim, uma tragédia. E assim, né, gente, é o sonho molhado da classe dominante brasileira. Veja, a classe dominante brasileira, ela nunca quis ter eleição com voto popular de verdade universal para presidente. Quando passou a ter eleição próximo do voto universal, vamos lembrar que até a Constituição de 88, analfabeto não podia votar, né? Mas quando passou a ter voto um pouco mais amplo para a presidência da República, a classe dominante brasileira sempre teve dificuldade de aceitar isso, né? Então, assim, o Getúlio Vargas não terminou o mandato, foi assassinado, o JK sofreu vários golpes, né, para impedir ele tomar posse. O Jango, a gente sabe o que foi que aconteceu com o presidente Jango, e antes dele ser derrubado por um golpe, teve o golpe do parlamentarismo, né, que impôs parlamentarismo ali a toque de caixa para limitar os poderes do presidente. Quando acaba a ditadura empresarial militar, tem a Constituição de 88, a classe dominante, de novo, tenta empurrar um parlamentarismo goela abaixo, né? E na época, inclusive, teve um papel muito importante para derrotar o parlamentarismo, o Leonel Brizola e o Darcy Ribeiro. Eles estavam certíssimos, viu? Darcy Ribeiro, inclusive, foi parte da escrita do Manifesto Presidencialista. Darcy Ribeiro estava certíssimo. E agora vem com essa conversa de novo. E aí, junte a isso, já não fosse grave, essas conversas de anistia para golpista estão crescendo, inclusive mudanças na lei da ficha limpa e até um ministro do governo Lula defendendo anistia para golpista, né? Sabe? Então, veja, gente, é um governo que ele tá nas cordas, que ele não sabe como sair e que ele tá perdido e que ele tá sendo pautado pela direita, porque vem a crise do Pix, aí depois da crise do Pix, vem a questão do preço dos alimentos. Aí Lula dá uma declaração horrível falando do preço dos alimentos. E aí é crise por cima de crise. E agora é problema com o IBAMA, não sei o que, não sei o que. E assim, qual é a agenda do governo, né? E aí, veja, a agenda não é estar comemorando número em abstrato, não, viu? Não é estar comemorando número, não. A agenda do governo é assim, ó, o que, é que a gente defende enquanto projeto de país? O que, é que a gente defende enquanto pauta? O que, é que a gente defende até, por exemplo, os projetos do governo que eles tentam dar um marketing como algo mais, como assim dizer, mais chamativo, como o pé de meia. Sim, o pé de meia, ele tem um impacto muito pequeno do ponto de vista político, do ponto de vista ideológico e do ponto de vista de próprio projeto de país, porque a lógica do pé de meia é assim, ó, a educação é uma merda, mas termine a escola, porque se você terminar a escola, você vai ganhar dinheiro. Então, assim, a carreira de professor vai continuar a mesma coisa, a escola vai continuar do mesmo jeito, todos os problemas vão se manter lá, mas se você terminar o ensino médio, você vai ganhar grana. Sabe, sinceramente, eu não acho que isso seja suficiente para gerar um clima de entusiasmo. E a coisa tá escalando de tal forma, que a oposição, ela tá ficando ousada, a oposição de extrema-direita, tá dobrando a aposta. Então, assim, o imbecil lá, o Sóstenes Cavalcante, que é deputado do PL, foi autor da PL do estupro, o cara apresentou um projeto de lei para isenção do imposto de renda de quem ganha até 10 mil reais. Qual é a ideia desses caras? O PL está preocupado com isso? O PL está preocupado com você trabalhador de classe média que paga imposto de renda? É lógico que não. Qual é a lógica deles? Eles vão colocar um projeto muito ousado, que não vai ter fonte de financiamento, e aí pela lei de responsabilidade fiscal aprovada no governo FHC, que, lembrando, o PT era contra, e dizia que ia revogar quando chegasse no governo, então no quinto mandato petista, isso nunca foi mexido, mas enfim, pela lei de responsabilidade fiscal, é proibido você aprovar uma política pública se você tem a fonte de financiamento. Então, se você quer aprovar isenção do imposto de renda para quem ganha até 10 mil reais, você tem que apresentar uma contrapartida, uma fonte de financiamento disso, né? Compensar a perca de arrecadação. Projetos do Sóstenes Queiroz não tem isso, não vai ter, o Congresso não vai colocar. O que é que eles querem fazer? E aí tem que acompanhar isso com muita atenção. A ideia deles é colocar o governo contra esse projeto, fazer uma agitação gigantesca para dizer assim, olha, o governo Lula é contra o projeto da gente de isentar, de pagar imposto de renda quem ganha até 10 mil reais, né? Ou, se o projeto for aprovado, o governo vetar ou então entrar no STF, porque assim, o STF vai considerar inconstitucional porque não tem fonte de financiamento ou vai obrigar o Congresso a apresentar no prazo X de dias uma fonte de financiamento. Veja, o Haddad é tão imbecil, que eu conseguiria apostar, se eu fosse de aposta, que o Haddad é capaz de ir na imprensa e dar uma declaração
dizendo que é contra esse projeto, porque esse projeto vai bagunçar as contas públicas. Vocês duvidam disso? Na moral, assim. Olha no fundo do meu olho. Vocês duvidam que o Haddad é capaz disso? De dizer assim, não, Eu sou contra esse projeto. Esse projeto ele vai bagunçar as contas públicas porque ele não tem fonte de financiamento, porque a isenção do imposto de renda para quem ganha até 10 mil reais é muito alto e eu sou contra. vocês duvidam disso? Eu aposto. Se isso andar, isso pode ser no primeiro trimestre ainda o terceiro grande baque do governo, né? Primeiro a questão do Pix, o segundo a questão do preço dos alimentos e o terceiro pode ser esse. Então, assim, uma pauta supostamente positiva para o governo pode virar um problemão, sabe? Ao mesmo tempo, o governo Lula vai acumulando crises e não consegue resolver nenhuma delas. Por exemplo, eu fiquei chocado com a notícia que eu li ontem, né? Como vocês sabem, a comida tá cara, né? E aí eu gravei um vídeo no canal, né? Por que a comida tá cara, como baixar o preço da comida, alguma coisa assim. Eu faço um debate sobre por que a comida tá cara e apresento medidas imediatas para baixar o preço da comida. Uma das medidas que eu debato e que não tem nenhuma novidade, é algo básico, é retomar a política de estoques reguladores. 2 anos do governo Lula e ainda não foi retomado como deveria a política de estoques reguladores. A Conab continua mais ou menos ali abandonada. Pois bem, qual foi a notícia que eu li ontem? É inacreditável. O BNDES vai ajudar a Conab a vender, a privatizar armazéns que supostamente estão parados. Estão parados porque a política de estoques reguladores está parada, né? Então vai vender armazéns da Conab para, com o dinheiro dessa venda, reformar outros armazéns, né? Para supostamente aumentar a capacidade de armazenagem e dar mais poder para a política de estoques reguladores. Então isso é a mesma coisa de você pegar sua geladeira, vender a geladeira para consertar o fogão. Vocês não entendem a gravidade disso? Bota aí na tela, Maxwell, essa notícia, por favor. Eu divulguei na minha lista do Zap Zap, viu? Então quem tá na nossa lista do Zap Zap recebeu esse material lá. Bota inclusive na tela, Maxwell, o QR Code da lista do Zap Zap para todo mundo acompanhar o conteúdo que a gente produz e que a gente divulga. Então veja, é inacreditável, em vez do governo sentar assim e dizer assim, ó galera, vamos lá, retomar a política de estoques reguladores da Conab é uma prioridade, porque virando o primeiro semestre a gente tem que dar uma resposta significativa na baixa do preço dos alimentos para conter essa queda de popularidade do governo. Não, a ideia é vender armazéns da Conab, vender estruturas da Conab para supostamente consertar outras, porque né, tem um novo teto de gastos, então tem que fazer austeridade. E aí, para fazer austeridade, não dá para só reformar e botar para funcionar o que tem, não. Tem que vender, tem que privatizar para depois ter dinheiro para fazer investimento. Sabe? É o rol do inacreditável. Aí vocês perguntam, Jones, beleza, uma desgraça, uma miséria, o que fazer? Veja, gente, o governo Lula só consegue sair dessas cordas se o próprio governo Lula quiser. Eu acho que não quer. Eu acho que o governo está comprometido com essa política neoliberal de austeridade, com a prioridade de manter o novo teto de gastos. Eu acho que vai ser daí para baixo, daí para o buraco. E aí, inclusive, vale dizer que as forças que apoiam o governo, como a majoritária do PSOL, liderado pela Erika Hilton e pelo Guilherme Boulos, não pressionam o governo em nada, em nenhuma agenda à esquerda, né? Pelo contrário, vivem de passar pano para o governo, inclusive mentir, né, quando o governo está fazendo algum ataque à classe trabalhadora, como o ataque ano passado ao BPC. Qual é a tarefa da gente que não é governista crítico? Me parece que é tentar, no meio desse furacão, imprimir uma outra agenda política. O PCBR, o partido que eu milito, eu acho que ele está muito correto em fazer 2025 um ano em que centralmente a gente agite em torno da redução da jornada de trabalho. O PCBR está muito certo puxar esse debate. Ó, fim da escala 6x1, redução da jornada de trabalho para 30 horas semanais, uma escala 4x3 como agenda central 2025. E aí é debate, é panfletagem, é ato de rua, é manifestação, é vídeo, é folheto, é livrinho, é passeata, é conversa no terminal de ônibus, terminal de metrô, a fazer tudo que é possível e que é imaginável para colocar no centro da agenda política o fim da escala 6x1. Esse domingo, agora, dia 16, vai ter atos no Brasil inteiro que a gente está ajudando a construir em Recife, inclusive. O ato vai ser às 11 horas da manhã, em frente ao Shopping Boa Vista.
E aí, claro, o PCBR não vai passar só o ano fazendo um debate e a luta pelo fim da escala 6x1. Quem acompanha o site do PCBR, por exemplo, Em Defesa do Comunismo, viu que a gente está falando cada vez mais sobre a questão do Banco Central e da taxa de juros. Então, enfrentamento ao rentismo, ao custo do crédito, a expropriação do orçamento público pelos rentistas é um negócio que a gente está debatendo cada vez mais. A gente vem também dando uma atenção muito grande e isso se reflete também na produção aqui no meu canal, na produção do Manhã Brasil, comandado por Mauro Lopes, debate sobre o preço dos alimentos, sobre o aumento do custo de vida, a necessidade de fazer reforma agrária, de garantir crédito para a agricultura familiar, de retomar a política de estoques reguladores. A gente vem tentando, dentro da nossa estratégia política, de uma luta pela Revolução Brasileira, pela Revolução Socialista, levantar um conjunto de pautas, de bandeiras que centralizem a atenção pública e mudem a agenda política. Porque, veja, o Nicolas Ferreira, o Kim Kataguiri, o Sóstenes Queiroz, o Marco Feliciano, o Eduardo Bolsonaro, o Flávio Bolsonaro, a Damares Alves, eles nadam muito tranquilos quando eles estão na ofensiva. Então, a ofensiva, a escola sem partido, e aí ataque a pessoas transexuais, e aí a Janja não sei o que, a Janja isso, a Janja aquilo, e o Lula falou alguma merda, e por aí vai. Se o debate fica preso a uma ideia de o governo na defensiva, a extrema-direita atacando, a galera que defende o governo, a galera que apoia o ataque da extrema-direita, a gente tende a ter uma derrota política e ideológica gigantesca, né, nos enrolar dos próximos meses, porque o governo está na defensiva, se autocolocou na defensiva, não tem intenção nenhuma de sair da defensiva e ao meu ver, daí para baixo. Né? Júnior, você pode estar errado, pode ser que daqui a 2 meses o governo comece uma virada à esquerda e tal. Veja, eu não acho que vai acontecer. Se acontecer, ficaria muito feliz. Acho que vai acontecer? Não. Então, me parece que a gente precisa imprimir uma agenda própria. Precisa garantir, tanto do ponto de vista da agitação como da propaganda, uma agenda própria, uma agenda política à esquerda que consiga pautar o debate público nacional e se diferenciar, inclusive, do governo Lula. Por quê? E aí aqui tem até um paradoxo, né? A melhor forma de ajudar o governo Lula, sabe qual é? É não deixar que a agenda política seja centralizada entre governistas e oposição de extrema-direita. Porque se isso acontecer, o governo tá fudido, porque ele tá nas cordas, tá apanhando, ó, tá levando soco e não sabe como sair. A melhor forma, inclusive, quem quer ajudar o governo é pautar uma agenda à esquerda para pautar a extrema-direita. Eles têm que ficar na defensiva, eles têm que se explicar. Eles têm que se explicar, têm que dizer, por exemplo, por que eles são contra a classe trabalhadora e não apoiam o fim da escala 6x1. E tem que, inclusive, pressionar o governo à esquerda, para esse governo parar de fazer merda, inclusive coisas bizarras, como usar dinheiro do BNDES, né? Para estar privatizando companhia de água e esgoto, como o governo Lula está fazendo aqui em Pernambuco, parceria do BNDES com a governadora Raquel Lira para privatizar a Compesa, né? O governo Lula está fazendo também parceria com a governadora Raquel Lira, que é privatizar o metrô do Recife, né? Então, assim, veja, gente, a gente só consegue, me parece, enfrentar essa agenda de golpismo, de meter parlamentarismo, meter semipresencialismo, uma agenda golpista de anistia para os golpistas do 8 de janeiro, não no sentido da gente ser pautado por essa agenda. Quem é contra, quem é a favor da anistia. Quem é contra, quem é a favor do semipresencialismo. A gente consegue enfrentar isso pautando uma agenda alternativa. Então, ao invés do debate ser anistia ou não para golpista vagabundo, o debate ser fim da escala 6x1, o debate ser redução do custo de vida, o debate ser crédito para agricultura familiar, o debate ser a produção de feijão e arroz no Brasil que está perdendo espaço para a produção de soja, né, milho e cana-de-açúcar para exportação, o debate ser a situação da Petrobras e o aumento do preço dos combustíveis, porque as refinarias privatizadas pelo governo Bolsonaro e Temer não foram ainda retomadas, né? Porque na Bahia, um estado fundamental, gigantesco, 20 milhões de habitantes, porque a Bahia está pagando essa fortuna de combustível, porque a refinaria Landolfo Alves não foi ainda restatizada, né? Porque o norte do Brasil, que só tem uma refinaria, que é a Isaac Sabá, no Amazonas, porque segue privatizada. E o povo do Amazonas, né, paga um dos maiores valores do Brasil na gasolina, no diesel, no gás de cozinha. Feito, assim, um debate sobre geração de emprego de qualidade, um debate sobre estrutura produtiva, um debate sobre por que cada vez mais
cada vez mais é muito difícil esperar encontrar um emprego bom na economia brasileira. Se a gente não consegue mudar a chave desse debate, e não só dentro de um conjunto de pautas, mas que tem uma leitura de país, que tem uma estratégia, que tem uma teoria, que tem um apelo simbólico e por aí vai, esse debate ficar polarizado entre governistas e oposição de extrema-direita, veja, a gente vai ser derrotado. É o caminho da derrota. É o caminho da derrota. E, eu repito, eu consigo imaginar tranquilamente, a extrema-direita fazendo carnaval em rede social, dizendo que apresentou um projeto de lei para isentar e pagar imposto de renda quem ganha até 10 mil reais, e o Haddad dando declaração contra, e o Nicolas Ferreira passar aquele imbecil, né, que foge do debate comigo, o Nicolas Ferreira passar uma semana falando que o governo Lula é contra a isenção do imposto de renda para a classe trabalhadora e para a classe média. Veja, esse é o tamanho do buraco que a gente tá, gente, sabe? E é assim, o governismo acrítico, a mera defesa do governo, não vai ajudar a gente a sair não, viu? Não vai ajudar. Não vai ajudar a virar esse jogo tá desfavorável. Então, eu gostaria, por favor, que vocês pensassem nisso, que a gente conseguisse acordar para uma postura mais crítica, uma postura de mobilização, uma postura, inclusive, de pressão e independência do governo, enquanto ainda é tempo, né? Enquanto dá tempo para mudar a rota que está indo a agenda política de debate no país. É isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo hoje do canal. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho, curtir esse vídeo, compartilhar e tudo isso que vocês já sabem. Um beijo e até a próxima.